Estamos de volta. Eu sei que a maioria de vocês nos acompanhou. Eu comecei a dizer para o Senhor que eu precisava de um sinal, porque eu disse: O Senhor me disse o que fazer e parece que não vai dar certo, porque talvez não vamos perder, mas podemos até perder a estação de rádio aqui. O Senhor pode me dar um sinal que o que estamos fazendo o que é certo e que tudo vai ficar bem e por aí vai. Essa era a estação principal que precisávamos para transmitir o sinal para outras estações. Certo, sem ela não ia ter como ter as outras. No caso, a rádio Sun Life não funcionaria, não é? Certo, não ia funcionar. E nós não tínhamos. Haviam duas ou três estações de FM na rádio à venda, mas queriam 10 milhões de dólares por elas e não tinha como na época, entendeu? E eu estava ali do outro lado da rua, nos dormitórios, numa sala de reunião lá, sozinho. E eu disse: Senhor, eu preciso, eu preciso de um sinal de que tudo vai ficar bem. Eu comecei a orar e esqueci completamente o que eu tinha pedido para o Senhor. E depois de um período de tempo orando, eu recitei as palavras daquela canção: Vamos poder subir e tomar a terra, tomar posse da terra do Jordão até o mar. E ainda que os gigantes tentem nos impedir, o nosso Senhor já nos deu a vitória. E quando falei aquela última frase, o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu lembrei do meu pedido. E o Senhor disse: Essa é a minha resposta. Você pediu um sinal, é esse aqui. O Senhor já nos deu a vitória. Glória a Deus. E dentro de 30 dias, aquele que estava competindo desistiu. E aí disseram que não tinham mais dinheiro para gastar. E a estação passou a ser nossa. Mas foi uma palavra de sabedoria que o Senhor me deu em relação ao futuro. Naquele dia, eu saí dali e sabia que era Deus, sabia. E aquele peso foi removido, aquele medo foi removido. Eu não sabia como o Senhor ia resolver aquilo, pois sabia que tínhamos tido problemas até ali. Como é que Deus vai resolver? Mas ele resolveu. E ele pode resolver qualquer situação. Eu sei que você crê que Deus pode fazer, ele pode fazer tudo, mas sobre aquele cenário ali específico, depois que o Senhor falou aquilo ao seu coração, que o Senhor te deu vitória, você encontrou um renovo ou uma fé ainda maior e acreditou nele por aquilo? A única coisa que eu posso te dizer é que nunca mais eu tive medo em relação àquela situação. Eu sabia que ia acontecer, não sei se você quer chamar de fé, mas eu sabia que o Senhor tinha falado comigo, eu não sabia como ele ia resolver, eu não me preocupei mais. Não esquentei a cabeça, pois sabia que ele ia resolver. Eu acho que é fé. E nós recebemos uma ligação um mês depois, dizendo que o concorrente tinha desistido. Então, eu agradeço ao Senhor por tudo isso, agradeço mesmo, mas aquilo foi uma palavra de sabedoria. Não aconteceu na hora, mais ou menos um mês no futuro. Tivemos que pagar uma certa quantia a um certo povo aí, mas foi bem menos do que estávamos gastando com esses processos e tal. E eu sei que um dia o Gabriel estava em um restaurante aqui, ele estava mais no canto e o povo atrás dele, em uma outra mesa atrás dele, eram as pessoas que estavam tentando comprar a rádio em nosso lugar e estavam falando que a estação era deles e falando que iam tocar rock and roll e boogie woogie blues. Mas sei lá. E aí o Gabriel ficou ouvindo uns 5 ou 10 minutos, se levantou, chegou na frente da mesa deles e falou: Eu sou o Gabriel Swagger e eu tenho novidade para vocês. Essa rádio não vai ser de vocês, não. Ela vai tocar as músicas do Senhor e não vai ser sua. Eu queria ter olhado para a cara deles. Eu ouvi dizer que aquele homem morreu de ataque do coração um ano depois ou algo assim. Eu nunca conheci, nem o vi, na verdade, mas ele nos fez perder muito tempo, porque
A comissão de comunicação não cobra nada, nem foi dinheiro. Mas foi o tempo e a gente teve que pagar advogados e isso custou um dinheiro. Tivemos que pagar, mas eles também tinham que pagar advogado, não é? Mas o Senhor fez acontecer. E é lindo porque, em primeiro lugar, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ele não faz acepções de pessoas. Eu nunca me canso da ilustração que tem na palavra de Deus, quando Jesus pegou o barco de Pedro emprestado. Amém. Ele queria ensinar o povo, eles pressionavam ele em direção da água. Eu também ia ter feito a mesma coisa para ouvi-lo ensinar. E depois que ele acabou, ele disse para Pedro: jogue sua rede no lado mais profundo, porque você vai ter uma pesca boa. Não tenho dúvida que Pedro tenha pensado: Senhor, nós somos pescadores e o Senhor não. É o que sabemos fazer. Tenho pescado desde criança e eu vivo da pesca. E os peixes não estão mordendo. Tentamos pescar a noite inteira e não pegamos nada, entendeu? Mas aí ele falou: tenho certeza que na cabeça dele passou outra coisa, mas ele disse: mesmo assim, por causa da sua palavra, vou obedecer. E eles pegaram tantos peixes que o barco quase afundou e tiveram que chamar João com o barco dele e encheram ele de peixes também. E não eram peixinhos, não. Não eram piabinhas, não. Que você enche 2 banheiras com eles. Olha, o que eu vou dizer eu não sei se é verdade, mas eu já estive no Mar da Galileia, em um barco, e nos falaram que tinham peixes, e é claro que o tamanho varia, mas eles dizem que tinham peixes quase do tamanho do barco de pesca que era usado há 2000 anos atrás. Você sabia que na cidade de Magdala, onde nasceu Maria Madalena, eles têm de demonstração um pedaço original do barco. Eles têm uma parte da polpa, que é uma parte original, uma polpa original, que encontraram enterrado no barro, no Mar Morto, e estava preservado por 2000 anos. Eles conseguiram tirar dali e colocaram para o povo ver, e dá para ver o tamanho do barco, que era um original da época de Cristo. E o guia até falou que pode muito bem ser que o Senhor esteve nesse barco, mas não sabemos. Mas era do tamanho exato, como você falou, eu acho que ele tinha quase 50 pés de comprimento. Era o que eles estavam demonstrando lá. O barco no qual atravessamos o Mar da Galileia devia ter uns 50 pés. E o Senhor os abençoou depois que deixaram ele pegar o barco emprestado. Ele os abençoou. E olha, eles não largaram nada. Eles estavam, na verdade, limpando a rede deles. Eles não saíram perdendo nada, não. Ele pegou emprestado por 1 hora e não fez nada com ele, senão se assentar na polpa dele ali e depois pagou para eles com 2 barcos cheios de peixe, a maior peça que eles já tinham pegado. Ele mostrou para eles quem era o pescador de verdade. Mas essa pequena ilustração me deu fé para crer por grandes coisas com a ajuda e a graça de Deus. E depois daquilo, eles se tornaram pescadores de homens. E isso mostra que os dons são para beneficiar o corpo de Cristo e não são usados para desejos egoístas, são usados para a obra do ministério. O que você falou essa semana nesses programas, os testemunhos da sabedoria de Deus, era para construir uma rede para alcançar os maiores peixes, o povo, para levar a palavra de Deus para pessoas e para que eles se tornem cativos de Cristo. E estamos pescando homens para que eles encontrem a Cristo. Começamos a transmitir em uma estação de rádio, uma das primeiras na qual passamos, na rádio. Meu Deus, acho que foi em 1969, algo assim, na Virgínia do Oeste. E era uma M de 5.000 watts. Acho que era isso mesmo. Algo desse tipo. Aí, e o dono era pastor da Igreja Assembleia de Deus lá. Um irmão muito gracioso. Pregamos alguns cultos para ele e tal. Mas aí, havia um grupo de pregadores aqui nos Estados Unidos que estavam chateados conosco porque ensinávamos sobre o batismo com o Espírito Santo na rádio na época. E estávamos em umas 600 estações de rádio por dia na época. E eles queriam nos tirar do ar. Eram pregadores batistas.
Glória a Deus, porque não são todos que são assim, mas esses eram. E inventaram um esquema para acabar com a gente. E então me alertaram que tinha algo acontecendo, mas eu não sabia o que era. Mas aí, no dia em que essa situação ficou exposta em Washington, na convenção de transmissões religiosas, todos estavam lá. Eu não estava lá, mas todos, quase todas as estações de rádio evangélicas estavam lá. E esse grupo se levantou e disse que uma certa estação tomou uma multa de 5.000 por causa do programa do Swagger. Se você continuar com o programa dele na sua estação, você sofrerá as mesmas consequências. Inventaram muita coisa. E quando acabaram de falar, um homem levantou a mão e disse: "Eu quero falar algo." Deixaram ele subir no púlpito e falou assim: "Você está falando da minha estação? Me cobraram $5.000 mesmo pela comissão de comunicação, mas o Swagger não teve nada a ver com isso, não." Ele disse: "Eu fui multado porque não quis passar nenhuma propaganda política e tomei uma multa. Minha audiência dobrou depois que o Jimmy Swagger começou com o programa dele na minha estação de rádio. E se você quer unção na sua rádio, é melhor você colocar o programa dele." E eles endoidaram. Eles me contaram depois que isso aconteceu, mas glória a Deus mesmo, viu? O diabo planejou mal, mas Deus planejou bem, da maneira correta. Assim que Deus faz. Muito obrigado por estar conosco. Você não pode perder o próximo programa ou programa nenhum, porque o estudo da palavra de Deus, senhoras e senhores, é a maior ocupação na face da terra. Por favor, diga a outros sobre o estudo da palavra. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.